Boa tarde, meu querido. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar com você aqui, como sempre. Poder contribuir aí no nosso Sescom, nessa live que vai trazer muitas informações para esse momento que nós estamos vivendo, somente a Vamos, área da fiscalização do trabalho, que é muito importante para o empresariado, para todo o setor empresarial, não só para as nossas empresas de serviços contábeis, mas para todos os setores, tá? Agradeço a sua presença, agradeço lá ao Ministério da Economia, à Secretaria de Trabalho, aí, a todo o esforço de vocês que a gente reconhece a luta. Eu tive, inclusive, vendo aquele teu vídeo junto lá com o pessoal da Secretaria do Trabalho, achei muitíssimo interessante, acho até bom a gente fazer uma divulgação depois, que eu achei uhum. muito interessante, né? Nem sabia daquela modalidade, nós vamos também fazer alguns comentários aqui a respeito, tá? Eu aqui me apresento ao nosso público aí, que primeiramente eu agradeço a presença de todos e de todas. Sou Renato Mansur, estou presidente do Sescom nesse momento, aqui fazendo esse trabalho de orientação como presidente da casa hoje, convidando meu amigo Ronald Sharp, que é fiscal do trabalho, professor da área de direito, empresarial, societário. Eu vou deixar para ele mesmo fazer uma apresentação breve do seu currículo, que muito nos orgulha, Ronald. Por Muito favor. obrigado, Mansu, pelas palavras, pela apresentação. É sempre uma honra e, mais do que isso, uma satisfação estar com você. Você que nós convivemos tanto tempo na junta comercial como vogais e Perfeito. sempre um convívio maravilhoso e que só ganha, né, só tende a agregar, né? E com esse espírito aqui da gente trocar informações, passar dados relevantes, né? Saber como proceder nesse momento tão difícil que requer, acima de tudo, união, né? Porque a gente vê alguns países que já começaram a sair da crise e voltaram já às atividades, né? Como a Alemanha, Espanha, Itália, França, já estão começando a voltar às atividades. Houve uma parceria Graças muito grande entre os empresários, a fiscalização do trabalho, os sindicatos, todos, para que fossem encontradas soluções que contemplassem medidas de segurança e, ao mesmo tempo, garantissem a produção, né? Isso aqui que é o que é a proteção dos trabalhadores, a proteção e com a produção da empresa. Então, estou aqui para a gente conversar, expor um pouquinho, você deve ter alguns questionamentos já preparados, Eu quero né? que E aqui brevemente você possa falar do seu currículo, tá? Só para o público te então, conhecer melhor, né? Porque eu te conheço muito bem, então, mas eu quero que o vamos público lá. possa te conhecer pela sua Então, contribuição. então vamos lá. Eu sou ex-advogado do BNDES, depois fiz concurso do BNDES, saí depois para ser auditor do trabalho, já há 25 anos, e sou professor também na área de direito empresarial, também na área de direito administrativo do trabalho, né? Há 25 anos que eu estou no Ministério do Trabalho e agora Ministério da Economia, né? Onde a gente está vinculado agora. Também atuei Certo. como chefe do setor de mediação durante muito tempo, da Superintendência do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, eu também tenho uma certa experiência em negociações coletivas, né? Mesas redondas, como a gente faz. Então, e hoje em dia eu sou analista de processos de autos de infração trabalhista, né? Já há 6 anos que atuo nessa atividade específica dentro da inspeção do trabalho. Inspeção do trabalho, perfeito. Então podemos começar aqui. Eu tenho aqui uma série de perguntas que a gente vai iniciar e depois a gente vai também poder participar e interagir com o público que está aí participando da nossa live, né? Devem colocar algumas perguntas e a gente vai participar então, tá? Então eu vou Ótimo. começando aqui. Como está a orientação da fiscalização do trabalho no sentido do cumprimento das normas dos contratos de redução e suspensão contida na MP 936? Já temos casos práticos? Temos casos práticos, temos casos já de empresas que celebraram um acordo de suspensão do contrato de trabalho e ainda assim continuaram exigindo o trabalho dos seus colaboradores, né? Temos o caso também de frigoríficos, foi bastante divulgado isso, frigoríficos na região sul do país que não adotaram medidas mínimas de proteção ao ambiente laboral e depois de uma visita de quase uma semana de auditores fiscais do trabalho acompanhando a rotina, acompanhando a dinâmica do serviço, concluíram que era caso de interdição. Então, o frigorífico foi bastante falado nos jornais, foi a JBS, né? Isso não é novidade, não
não é escondido de ninguém, e isso determinou foi um ponto máximo, que é levar à interdição do estabelecimento por falta das medidas adequadas, né? Agora, houve uma mudança, Renato, da postura da fiscalização, porque havia a medida provisória 927, ela, no artigo 31, ela, de certa maneira, restringia a atuação da fiscalização. Só que esse artigo 31 da medida provisória 927, ele foi considerado inconstitucional pelo Supremo, numa ação de inconstitucionalidade, 6363. E com isso, a postura da fiscalização, que estava apenas no sentido orientador, ela também passou a ter um espírito, uma finalidade orientadora, mas também, se não resolvidos os problemas encontrados de maneira amigável, então a postura coercitiva, punitiva, ela entra com maior intensidade. O que nós estávamos falando da ação da fiscalização em termos do cumprimento do contrato, né? Para as pequenas empresas, né, no nosso âmbito de menor, da micro e pequena empresa, eu já escutei falar que já aconteceu em alguns casos, quais seriam as penalidades, enfim, né? Acho que a empresa perde o direito da parte que o governo contribui, além de outras sanções que ela sofre. Seria bom esclarecer isso. Sim, são sanções administrativas que são impostas após a lavratura do auto de infração, a apresentação da defesa e, eventualmente, do recurso interposto contra a decisão que vai analisar o auto de infração, né? Essas multas são variáveis, né? Nós tínhamos a medida provisória 905, que caducou agora recentemente, e ela unificava todas as penalidades, colocava tudo num balaio só, para simplificar. E agora retornamos ao sistema da CLT, em que tem uma multa para cada capítulo, uma multa diferenciada. Então depende da multa da jornada, multa do falta de pagamento do salário, depende da multa falta de registro, vai depender de cada infração cometida, né? Só para a medida provisória 936 tem pelo menos 12 infrações novas que são identificadas ali na medida provisória 936. Perfeito. Então, aqui te colocar uma outra, e como fica o controle da jornada de trabalho, que a questão do teletrabalho é uma coisa muito importante agora com essa questão do home office, né? Como que fica o controle da jornada de trabalho para os empregados que passaram a laborar no regime de teletrabalho? Sim, a princípio o regime do teletrabalho está excluído do controle de jornada, né? Mas isso como regra geral. Mas a gente sabe também que existem empresas que exigem a comprovação de que o trabalhador está logado no sistema, de que ele fique tantas horas ligado ao sistema, né? Enfim, há um controle indiretamente, acaba tendo um controle da atividade e do tempo em que o trabalhador fica à disposição. Então, se a empresa mantiver esse tipo de controle, de exigência, né, e houver prova desse tipo de controle, né, principalmente, eu acho que o mais comum é que o trabalhador esteja logado nos sistemas da empresa, né, e que isso seja ferido para controlar a atividade dele, seria uma forma de controle da jornada, né, indevidamente, porque o sistema de teletrabalho seria para excluir o controle de jornada. Está falhando, né? Alô, deu uma falhada. Então, de novo, a gente repete agora, ou não? Fala aí. A princípio, assim, resumindo, esse pedido de alguma forma de controle, ele acaba sendo um controle da jornada de trabalho. Isso pode ocasionar para a empresa, no sentido de um pedido de um colaborador a posteriori de horas extras trabalhistas. Isso pode gerar essa conduta. Sim, não só as horas extras. Tipo, já que ele está fazendo um controle. Sim, não só as horas extras, sim, né? Como também o juiz, se for o caso, uma reclamação trabalhista, apurar isso, fazer um ofício ao Ministério da Economia para que haja a imposição da penalidade de acordo com a infração que o juiz constatou na instrução do processo trabalhista. Perfeito. Não se esgota só no pagamento das horas extras. Há uma penalidade administrativa que pode ser imposta também, né? Também? Também, porque o juiz comunica a nós, né, o resultado da sentença com base nas infrações que ele identificou também.
Uhum. E qual é uma outra questão também, e nessa questão da medida provisória 936, quais são os benefícios que devem ser mantidos nos casos de suspensão? A princípio, a medida provisória 936, ela diz que, a princípio, todos os benefícios devem ser mantidos, né? Essa é a regra geral. Inclusive Todos os vale benefícios transporte, devem vamos dizer? Não, vale transporte não. Isso quer dizer, a princípio, todos, quer dizer, que benefícios? Plano de saúde, né? Vale alimentação, vale refeição. Agora, vale transporte não tem sentido, porque o vale transporte é utilizado, a finalidade dele não é proporcionar um ganho ao trabalhador. A finalidade do vale transporte é o gasto que ele tem com deslocamento ao trabalho. Então, ele em casa, trabalhando em casa, ele continua tendo que almoçar da mesma maneira que almoçaria, né, no trabalho, fisicamente. Então, vale transporte não é devido, né? Agora, é importante que se tenha, só para citar aqui o artigo, o artigo 8º da medida provisória 936. Perdão? Agora, ressalva isso, doutor, a convenção coletiva, se isso for previsto em convenção coletiva, que se de alguma maneira, por exemplo, o vale alimentação substituído por uma cesta básica, está previsto na convenção coletiva. Muito bom. Vale que está na norma coletiva, no caso. Muito boa lembrança, Mansur. Se a norma coletiva tiver essa previsão, né, então vamos seguir a norma coletiva, né? Porque ela oferece uma proteção e uma substituição daquela prestação que seria devida normalmente. É uma medida salutar, na verdade, né? Muito boa. Perfeito. Ignora os efeitos, né? Paulinho, tem pergunta do público aí, Paulinho? Tem, né? Eu vou ver aqui uma pergunta do público. Deixa eu dar uma lida aqui numa pergunta do público aqui, para ver se a gente é diferente daquelas. Vamos ficar na fiscalização das empresas que estão com as portas fechadas, sem a utilização dos e-mails. Alguns colegas disseram estar recebendo solicitações do Ministério do Trabalho por e-mail. Existe essa possibilidade? O Ministério do Trabalho está se comunicando com as empresas por e-mail? Existe, sim. Tanto com os e-mails da base do CAGED, quanto também os e-mails eventualmente. Empregador web? Computadores, né? Do E-Social. Empregador web, no caso? O empregador web. Por que isso? Porque, para a gente poder entender o que está acontecendo, se a empresa ela fechou as portas ou suspendeu os contratos de trabalho, existe uma fiscalização para isso, né? Porque até para saber se, apesar da suspensão praticada, se existe ou não, através do teletrabalho, a continuação da atividade do trabalhador. A gente comentou no início aqui da abertura de empresas que tinham feito a suspensão, mas mesmo assim continuaram trabalhando, quer dizer, exigindo a prestação do serviço do trabalhador em casa, né? Então, isso aqui, essa ideia, porque eu sei que está todo mundo fechado, e é difícil obter dados e comunicações, mas essa medida é para garantir exatamente o cumprimento, não das condições normais de trabalho, mas para garantir o cumprimento da própria medida provisória 936. Perfeito. Não, mas a pergunta é bem pertinente no sentido de que a gente sabe que existe muitos falsos e-mails, né? Então, você deixando aqui claro, isso é muito importante, muito salutar. Então, que as pessoas tenham cuidado, que o e-mail que deve estar sendo comunicado é o do E-Social, do empregador web. É o que deve estar cadastrado lá, não é isso? Exatamente. Isso, institucional. Essa é a pergunta da Elaine. Obrigado, Elaine, pela participação aí. E agora as empresas grandes, elas transferiram todos os seus dados físicos, né, de acesso físico, possibilitaram que, através da sua área de TI, que colocasse isso no sistema remoto, né, a partir do acesso de casa, por exemplo, né? Então, a partir de casa é possível acessar esses documentos e mandar para fiscalização, né? Perfeito, doutor Ronald. Então, aqui, deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui. Como está a negociação coletiva, serviço de mediação do lado da Secretaria do Trabalho, por videoconferência? Poxa, olha, pergunta muito boa. É pioneiro no Rio de Janeiro, aqui, assim, vocês, é pioneiro. Então, eu gostaria que você pudesse esclarecer um pouco isso, rapidamente, para a gente poder até formular outras perguntas, né? Eu gostei muito de saber disso, que o Rio de Janeiro é pioneiro, viu?
Pois é, isso foi muito importante, porque algumas medidas, para serem implementadas, medidas da própria medida provisória 936, elas requerem uma negociação coletiva e depois um instrumento coletivo, isto é, uma convenção ou um acordo coletivo. E para que isso aconteça, isso tem que acontecer, tem que preceder, né, tem que anteceder uma negociação coletiva. Se as pessoas não estão podendo se encontrar, como fazer essas reuniões? Perfeito. Então, o Ministério da Economia muito inteligente, viabilizou essas mesas redondas entre os sindicatos e as empresas, ou os sindicatos entre si, né, através de videoconferência. Então, é possível solicitar, através do sistema mediador, que é o sistema próprio para solicitar mesas redondas e fazer o registro de instrumentos coletivos, solicitar ali a marcação de mesa redonda, a seção de relações de trabalho da superintendência faz o contato, mesa redonda e dá o endereço, e a mesa redonda acontece virtualmente, né, eletronicamente, à distância. E tem acontecido bastante. Viu? Perfeito. Doutor Ronald, eu quero até tecer um elogio a vocês, a todo o trabalho que eu vejo, que é um trabalho sério, um trabalho comprometido que vocês estão fazendo, entendeu? E o que prova que o serviço público ele pode ser muito mais eficiente, muito mais produtivo do que ele é. Eu acho que é o lado positivo do que a gente tem visto, né, não só no Ministério do Trabalho, como em outros setores que a gente tem visto, essa boa vontade, o Ministério da Economia, a Receita Federal. Então, a gente está vendo essa possibilidade. Fiquei surpreso, porque como a gente até tem menos contato assim, com o Ministério do Trabalho, né, fiquei muito surpreso. Inclusive, com o material que você me mandou, inclusive, que é esse aqui do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. Eu vou dar uma mostradinha aqui e vou dizer ao público que depois eu vou disponibilizar isso aqui para o pessoal. Um material excelente, doutor Ronald. Material muito bom, orientação muito clara, com sites esclarecedores, com lugares que a gente pode achar muitas coisas e que a gente às vezes desconhece. Então foi muito importante esse material. No final nós vamos falar sobre ele, inclusive. Dando continuidade aqui às nossas perguntas, eu estou aqui mais uma pergunta do público, pergunta da Sandra. Como fica o FGTS e a contribuição previdenciária dos empregados que tiveram redução salarial de 30%? Puxa, falhou. Fica o FGTS, depois eu não ouvi mais. Como fica o FGTS e a contribuição previdenciária dos empregados que tiveram redução salarial de 30%? Ou seja, eu acho que ela está preocupada com aquela parte, a parte que é paga pelo governo é indenizatória, aquela verba, então ela não tem essas incidências, não é isso? Exatamente. Não vai ter incidência, ou seja, a base... pago pela empresa que terá essas incidências, ambas. Exatamente, apenas a parcela paga pela empresa, né, ou seja, paga pela empresa dentro daqueles patamares da própria medida provisória. Porque a empresa pode pagar a mais e a própria medida provisória diz que ele terá natureza indenizatória, não terá qualquer incidência, entendeu? Quer dizer, dentro daqueles patamares mínimos obrigatórios da própria medida provisória. É sobre essa base que incidirá o FGTS e a contribuição previdenciária. Né? Perfeito. Então, esclarecemos mais uma do público aqui, essa pergunta da Sandra. Agora eu vou colocar mais uma nossa aqui. Eu gostaria que o senhor pudesse também, negociação coletiva, você já esclareceu essa questão, a demissão por motivo de força maior, que isso é uma constante, essa pergunta aqui, tá? Eu até te mandei um tempo atrás, e a gente viu, inclusive você pesquisou lá, acho que a única coisa que nós vimos foi uma norma do Ministério do Trabalho, da Caixa, uma circular da Caixa. Circular da Caixa, exatamente. Uma circular 903, circular 903 da Caixa. Então, porque, na verdade, até esse ofício circular, a liberação do FGTS por força maior, ela dependia de apreciação judicial. Então, não se conseguia, o trabalhador não conseguia sacar o fundo de garantia, os depósitos, sem uma ação judicial. Então, esse ofício circular veio exatamente facilitar, viabilizar que a empresa, entendendo que era caso de força maior, aplicasse a demissão com base de força maior, o trabalhador tivesse acesso aos depósitos, aos recolhimentos do FGTS, sem precisar entrar na Justiça do Trabalho. Né? Essa foi a grande vantagem. Agora,
Pois não. Esclarece o que o empregador pode fazer nesse caso. É fora o aviso prévio, na força redução maior, da multa recebida 20%. Essa parte isso. eu acho importante esclarecer. Em primeiro lugar, a gente tem que tomar o cuidado de que a gente não se pode alegar a força maior como se somente as palavras tivessem uma força para definir as situações, né? É preciso que enquadre exatamente dentro dos termos do artigo 501 da CLT, que define a força maior. E ali não faz distinção se é caso fortuito ou força maior, né? Foi tudo tratado como... E a calamidade pública só federal, e isso por si só não basta, né? Não basta, porque a gente tem algumas atividades, Mansur, que, ao contrário, tiveram até incremento de receitas. Não é igual para todo mundo, mas algumas fábricas de alimentos tiveram abrir novos turnos de trabalho. Vou citar o caso que está no jornal. A Nestlé, por exemplo, teve que abrir mais um turno de trabalho por conta das demandas, né? Então, nem todos os setores foram atingidos de maneira igual, de maneira linear, né? Tem uns mais atingidos, outros menos atingidos. Tem setores que direcionaram a sua produção. Eu fazia um determinado produto, eu comecei a fazer máscaras, né, de proteção, eu comecei a desenvolver álcool gel, né? Então, nem todos os setores foram igualmente atingidos. Então, é importante que se diga que a força maior da própria CLT diz que a imprevidência do empregador, ou seja, a falta de cuidados, a falta de uma estrutura financeira mínima do empregador, ela afasta a alegação de força maior. A alegação de força maior tem que ser um motivo realmente impeditivo. Não há como exercer aquela atividade. Afeta substancialmente a atividade, não há outra alternativa posta à disposição do empregador. E o artigo 501 diz: a imprevidência do empregador exclui a razão de força maior, né? Então, diz ainda o parágrafo 2º do 501, a ocorrência de motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar a situação econômica e financeira da empresa, não se aplica essas restrições, quer dizer, esse cabimento da força maior do artigo 501 do CLT. E me esclarece uma outra coisa aqui, doutor. Do ponto de vista da reforma trabalhista que foi feita aqui no final do governo Temer, que existia a condição da redução da multa rescisória de 40%. O que se aplica dela hoje? Quais são as condições que se pode aplicar? Eu me lembro que houve nessa reforma essa condição, não? Não sei se era acordo mútuo. Não houve. Não. A multa rescisória continua como estava, 40% dos depósitos fundiários. 40%, né? Exatamente. O que na força maior, como você lembrou, ela cai para metade, ou seja, em vez do empregador pagar 40% sobre o depósito, paga apenas 20%, né, sobre o depósito. Né? Ela cai pela metade, né? Entendeu? Perfeito. Então, voltando aqui às nossas perguntas, deixa eu ver aqui, tem pergunta da Litusa. No caso do funcionário não aceitar a suspensão do contrato e a empresa obrigatoriamente fechada e sem faturamento para pagamento, o que pode ser feito? Essa é uma pergunta muito, muito boa, pergunta assim, recorrente e muito, muito pertinente. A própria medida provisória diz que é um acordo a ser proposto ao trabalhador. Ele pode recusar. Agora, ele recusando, ele tem que ter a noção de que ele pode vir a sofrer uma dispensa, né? Porque se o empregador está propondo aquela medida, é porque não vamos julgar aqui a atitude do empregador, mas porque eu considero que aquilo ali é uma medida para ele enfrentar aquela crise econômico-financeira, por exemplo, da Covid. Então, se o empregado não aderir, ele tem que saber se ele pode ser mandado embora, ele pode ser colocado em teletrabalho, ele pode ser dado as férias antecipadas a ele, ou seja, há um elenco de medidas que o empregador pode adotar. Não, e outra coisa, doutor, nesse caso, parece, dependendo da questão salarial, a suspensão já é uma garantia de salário, porque isso o Ministério da Economia assume até um certo valor, né? Quando é a uma garantia de salário dos casos cabidos. Perfeito. Renato, é uma garantia de salário de um valor mínimo e também uma garantia de emprego, porque há uma estabilidade também no mesmo período da suspensão ou da redução.
Perfeito. Cabe esclarecer aqui, até porque às vezes o funcionário pode até tomar uma atitude dessa por falta de conhecimento, né? De Então, cabe conhecimento, também né? o esclarecimento por essa parte, né? Exatamente. Uma outra pergunta do Silas: como será feito para transmitir as prorrogações de acordo de suspensão e redução? Ah, porque esse probleminha está acontecendo lá no empregador web. Se você não pudesse esclarecer agora, a gente sabe o que está acontecendo, né? Está na portaria 10.846, prevê esses eventos de interrupção ou de alteração ou de prorrogação, né? Mas me parece que a gente está com alguma dificuldade na transmissão de um novo contrato, que eu tenho um contrato de 30 que foi feito e terminaria agora, seria que tem que fazer o outro. Aí não é novo, é prorrogação, né? Mas acho que as empresas que eu tenho recebido a demanda é de que não está conseguindo. Na hora que você manda, ele diz que já existe um contrato para aquele empregado. Na verdade, porque o evento é prorrogação, não é novo contrato. O evento é prorrogação. Tá, mas lá alteração no empregador web, isso está funcionando bem? Dizer? Tá funcionando. O evento não é novo contrato, é o mesmo contrato. Eu ouvi dizer que ia ter uma modificação, não sei se me foi no dia 18, foi prorrogado para o dia 22, que me parece que é amanhã. Sim, é o procedimento de anotação. Deixa eu ver aqui para você. Porque isso é uma demanda que eu sei que está acontecendo. Eu andei fazendo uma pesquisa aqui no nosso. Tá ruim, né? A notícia que eu tive é que ele foi prorrogado para essa mudança a partir de amanhã, 22, doutor Ronald. Foi prorrogado o quê? Perdão? A modificação do sistema do empregador web para adequar ele às necessidades, né? Porque o negócio Sim. É numa velocidade que ninguém também... Né? Exatamente. Então, e aí eles prorrogaram do dia 18 para o dia 22. Foi essa a notícia que eu tive. Pode ser. É o artigo... Isso aí, eu dei uma olhada aqui rápida. É o artigo 10 da portaria 846. 10.846. O empregador... o empregado poderá alterar a qualquer tempo os termos do acordo informado no Ministério da Economia. E tem que informar isso em 2 dias. Está tudo no artigo 10. É alteração, da informação da alteração do acordo. Então, não é um novo acordo. Tá, perfeito, doutor. Então, tem uma outra aqui, ó, pergunta a suspensão, pergunta do negócio da feito uma vez, né? Lembrando que só foi feito uma vez. No caso da suspensão do contrato de trabalho, como informar o desconto da pensão alimentícia? Não vimos disponibilidade no empregador web para informar a pensão alimentícia nessa ponta. Não, isso na verdade, essa informação depende se esse empregador ele já está do grupo 1, 2, do E-Social, que as informações de folha são completas. Nesse caso, se ele não tiver, por exemplo, se for entidade sem fim lucrativo, né, ou governo, organismo internacional, em que não tem a folha ainda no E-Social, ele não vai ter que informar nada. Quer dizer, isso já está na informação da própria folha. Tá, mas no caso da suspensão, do contrato de suspensão, no caso do funcionário, por exemplo, quem vai pagar tudo é o Ministério da Economia. Me parece que ele está dizendo aqui que lá não existe um campo próprio para que se informe ao Ministério da Economia a condição de pensão alimentícia. Mas se é suspensão, não tem como ser pago essa pensão alimentícia, esses alimentos, essa pensão alimentícia não tem como ser paga, né? Porque esse benefício lá da remuneração dele para pagar a parte. Não há como, né? Porque o bem, só se o empregador pagar uma parte, né? A gente sabe que aqueles empregadores com um faturamento superior a 4.800.000, né, o empregador tem que assumir 30%. Né? E aí, quando o empregador faz o pagamento, pode ser desse valor. Agora,
a parte que não é paga pelo empregador é paga diretamente pelo governo, depositada na conta do empregado. E não é o empregador que faz esse comando, ele apenas informa no Ministério da Economia onde o governo vai fazer o pagamento do bem. Então, o empregador não tem o que fazer, só naqueles casos em que for o empregador que estiver pagando alguma coisa ainda diretamente ao empregado. Perfeito, doutor. Então, deixa eu mais uma você. Quanto ao registro do protocolo das negociações. Quanto aos registros de protocolo das negociações que foram finalizadas pelos sindicatos, como a Secretaria do Trabalho hoje está ajudando para facilitar esse registro, né? Está bem fácil. Está bem viabilizado. Primeiro, essa solicitação da convenção coletiva ou do acordo, ela tem que ser feita via o sistema mediador, que é o sistema mediador de registro de acordos coletivos no site. Depois de feita essa solicitação, tem que abrir um processo no SEI, que é aquele Sistema Eletrônico de Informações, que é o processo eletrônico no âmbito do Ministério da Economia. Então, tem que entrar lá, abrir um processo e encaminhar a solicitação para poder receber os documentos completos. A gente precisa de uma procuração, precisa de algum documento, precisa ser anexado. Então, primeiro do mediador e depois através do encaminhamento do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. Tá, então, a própria Secretaria já normatizou aí uma circular para facilitar esse atendimento. Exatamente. É isso. Perfeito. Porque os protocolos estão fechados, Mansur, protocolo físico, né? Então, só tem encaminhamento através do SEI. sei.fazenda.gov.br, que é o Sistema Eletrônico de Informações, que é o processo eletrônico. Aqui no Ministério do Trabalho, aqui vamos dizer, naquele prédio, o antigo prédio do Ministério do Trabalho, vamos dizer assim, não tem nenhum atendimento da Secretaria de Trabalho, então, ali. Nada presencial. Primeiro que houve uma mudança física, né? Nós ficávamos instalados no prédio do TRT e já houve mudança completa para o prédio do Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, né? Então, a única coisa... Completamente. Não tem mais nenhum setor. A única coisa que remanescia no prédio do TRT, naquele anexo, era o protocolo do próprio Ministério do Trabalho, a própria Secretaria da própria Superintendência Regional do Trabalho. Mas com o estado de pandemia, esse protocolo foi fechado. Ou seja, hoje em dia não tem nenhum protocolo físico recebendo documentos trabalhistas, digamos assim. Então, só através do SEI. Tá. Agora, eu acho que uma outra coisa que também cabe a gente dar um esclarecimento aqui é quanto aos exames médicos ocupacionais, inclusive os demissionais, como ficam esses casos? Haja visto que as empresas de medicina também do trabalho estão com dificuldade em seus atendimentos, enfim, como é que fica esses exames? A gente pegar a medida provisória 927, a partir do artigo 15, ela tentou trazer uma série de simplificações dessas medidas de saúde e segurança do trabalho, reunião de CIPA, os atestados médicos, e houve uma liberação, pelo menos nesse momento inicial, dos atestados, né? Os atestados, principalmente o atestado admissional, né? E os periódicos. O demissional, esse que ficou flexibilizado, porque há uma orientação, através do ofício circular 1088, de Brasília, da Subsecretaria Nacional de Inspeção do Trabalho, dizendo que se o trabalhador já fez o exame médico há menos de 180 dias da data da demissão, não precisa fazer o exame médico demissional. Perfeito. Então, ele ficou, para quem utiliza ainda o admissional, ele vale por 180 dias, então, no caso. Não, o admissional não precisa fazer, o demissional... Então, nesse momento, não precisa fazer o admissional. Não, nem o demissional se o último exame médico tem menos de 180 dias. Perfeito. Então, ficou claro isso, né? E quanto à questão também dos treinamentos periódicos previstos nas normas regulamentadoras. Também com tudo suspenso. Treinamentos que eles têm que fazer, enfim, que é obrigatório a partir de uma certa idade funcionária, né? Isso tudo está suspenso. A medida provisória 927, a partir do artigo 15, 16, 17, 18,
ela suspendeu essas medidas administrativas. Suspendeu. Suspendeu. Até acabar a pandemia. Certo. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pergunta da Fabiane. Sobre a utilização do período de estabilidade para o cumprimento de aviso prévio no retorno ao trabalho, a empresa pode ser autuada? Não entendi bem a pergunta. Utilização do período de estabilidade para cumprimento de aviso prévio no retorno ao trabalho, a empresa pode ser autuada? Eu te confesso até que eu não sei se está faltando algum pedaço ali, mas vamos dizer... Eu acho que eu entendi. A estabilidade que vai existir para o funcionário é quanto se prorrogar esses contratos de redução de jornada ou de suspensão do contrato, é isso? 30, Exatamente. 60%. Depois tem que ter uma estabilidade nesse mesmo prazo, é isso? Isso. E nesse prazo não pode haver demissão. Né? Não tem como fazer demissão. Só pedido de demissão, não a demissão sem justa causa. Né? Ou se a empresa demitir, vai ter que indenizar todo esse período. Exatamente. É o período de estabilidade. Inclusive, esse período entra no cálculo do aviso prévio também, né? O aviso prévio proporcional. Fica, além do aviso prévio, mais esse período entra no cálculo. Que na verdade acaba sendo como se anteriormente era, em alguns casos de acordo coletivo, que já tinha previsto essa estabilidade para gestante, enfim, para alguns casos em especial, né? Quando você não faz cumprir aquilo, você tem que indenizar todo aquele tempo. Exatamente. Perfeito. Vamos ver outra pergunta aí, Paulinho. Pergunta da Letusa. A empresa pode dispensar por força maior o colaborador que não aceitar a suspensão? Não, eu acho que aqui no caso não cabe, porque você já explicou a questão do força maior. Não é o caso, né? Aqui no caso dela. Porque os pontos que você colocou do força maior tem que ter o caso realmente, vamos dizer, a empresa vai fechar as portas, realmente. Exatamente. Resolvi encerrar. Aí, nesse caso, ele poderia utilizar isso, no caso? Realmente. Pressupõe o encerramento. Continuar, não tem um caixa, não tenho maneira nenhuma, estou realmente em uma situação... Eu não vou partir para delivery. Vou ter que pedir abaixo. Eu não vou nem pedir abaixo agora, porque eu não tenho condição de pedir, não tenho como pagar. Então, isso para mim me parece que é um motivo de força maior, desde que ele também constitua todas essas provas e condições para provar isso, né? Exatamente. Inclusive, provas financeiras, né? Vocês são contadores, sabem disso. Tem que ter todas as demonstrações financeiras. Vem aí a contabilidade apoiar o empresário nesse momento, né? Através dos balanceiros que vão provar que ele não tem caixa, que ele está com o banco virado, devendo a banco, devendo a aluguel, está devendo uma série de tributos. Então, isso por si também constitui, está aí a contabilidade ajudando o setor empresarial, ajudando ao empresário nesse momento a constituir essas provas fidedignas e verdadeiras, para fazer provas do Ministério do Trabalho. Exatamente. Vamos lá. Renato, tem muitos casos em que o empregador não fechou as portas totalmente, ele mudou, se é um restaurante, está fazendo apenas delivery, né? Então, se não encerrou a atividade, ele não pode demitir, né? Por força maior. Força maior tem que ser um motivo que impeça completamente a atividade. Porque se ele não impedir completamente, o que a CLT autoriza depois é uma recuperação desse tempo depois que ficou parado, né, através de um aumento da carga de trabalho, né, mas não a rescisão. A rescisão é só se for irremediável a continuação. Vamos lá, outra pergunta do público para nos ajudar, então. Pergunta da Graça. No caso da suspensão, o empregado perde os abos de 13º e férias desse período? Perdão, é que cortou. No caso de suspensão? Se o funcionário que está na suspensão do contrato de trabalho, se ele perde os abos de 13º e férias. Uma boa pergunta. Boa pergunta. Perde sim, porque é um caso de suspensão. Na suspensão não computa o tempo de serviço para todo mundo. Certo. O fato gerador, e eu acho assim que o fato gerador do avo é o trabalho em si, como funciona em outros casos, né? A falta constitui também a perda dessa condição, né? Então, como ele não está trabalhando, não gera, porque o fato gerador seria o trabalho em si. O trabalho e o salário, exatamente. Se ele está com o trabalho suspenso, ele não está ganhando salário nenhum.
Ele está ganhando o benefício ou um valor que o governo mandou pagar, mas não é considerado salário. Perfeito. Uma outra pergunta aqui, uma boa pergunta essa, que foi esclarecedora, tá bom? É sim. Bom, nesse momento nós não temos nenhuma outra pergunta, pelo menos então, pelo professor, só para né? ficar claro, essa pergunta que foi muito boa. É, muito Vamos boa. E uma outra também, doutor, que eu acho que nós combinamos, assim, conversando com o doutor Ronald, ele me falou de uma dificuldade de um advogado de fazer prova de um determinado pagamento que ele fez, mas não conseguia fazer prova junto ao Ministério do Trabalho. O que você pode esclarecer para nós nesse sentido? Primeiro, a gente tem que deixar claro que o processo administrativo punitivo, né, a lavratura de auto-infração, a defesa, o recurso administrativo, isso está suspenso, os prazos estão suspensos pela medida provisória 927. Bem mas caso isso, tenha que comprovar... Os prazos estão suspensos, né, de acordo com a Justiça também, né? Isso, 927. Agora, se o empregador quiser comprovar que ele fez o pagamento no DARF, que ele tinha um prazo para pagar e está preocupado com isso, não quer aguardar o período que suspendeu, ele pode encaminhar essa comprovação através do SEI, daquele sistema eletrônico de informação que eu acabei de mencionar, né? Encaminhando via eletrônica fazendo a prova desse pagamento, né? DARF, por exemplo, uma multa. Né? Perfeito. Né? Eu achei interessante. Agora eu vou aproveitar esses nossos 10 minutos que nós temos. Tá? Vamos? Primeiro, eu até vou mandar mudar aqui, Paulinho. Coloca no fundo lá aquele aviso do Ministério do Trabalho para a gente fazer aqui uma divulgação, né, informar o nosso público e ajudar também o Ministério do Trabalho nessa divulgação e falar aqui da notificação recomendatória 01 que nós recebemos, que foi encaminhada lá para vocês, certo? Para o SESCOM, e nós agradecemos muito aí essa participação da Secretaria do Trabalho, através da sua pessoa também, que vem fazendo um excelente trabalho aqui no Rio de Janeiro. O superintendente deve estar muito satisfeito com você. Você é uma pessoa, como sempre, simpática, participativa, sempre aberto. A gente sempre te procura, você está sempre disposto a ajudar, está sempre aí mostrando o viés do verdadeiro espírito público, sabe, doutor Ronald? O que me admiro muito, que eu acho que nós estamos precisando e muito, né? O país precisa disso, a mudança da sociedade depende muito dessa reflexão de todo servidor público, que a gente sabe que tem muita gente boa, é a maioria que é muito boa, e a gente tem visto esse espírito público. Ontem eu também enalteci isso na reunião da Receita Federal, o pessoal lá, o Jorge, a Rosana, o Vicente, que nos ajudou muito em esclarecimento. Então a gente vê aquela vontade de ajudar, as pessoas lá até 8h pouca da noite tentando esclarecer o público, foi uma coisa muito boa. Então eu quero aqui, em nome do SESCOM, em nome do ponto de vista institucional, agradecer a vocês e dizer que a porta aqui está sempre aberta para tudo aquilo que for necessário se esclarecer e se falar. O SESCOM está à disposição também de vocês aqui. Obrigado, Carol, maravilhoso. Então, como eu mostrei aqui, vou mostrar para o nosso público, né, essa nota que eu vou disponibilizar no nosso site, tá certo? Porque eu achei muito interessante, grifei algumas questões delas aqui, passo a passo, orientações gerais, orientações para setores específicos, divulgação de mediação, que a gente falou aqui também, canais de comunicação, que isso eu achei interessantíssimo, esse canal de comunicação do WhatsApp, cara. Uso de banheiro. Eu vou deixar para o público aqui, ó. Se estiverem vendo aí, não sei se dá para ver aí, ó, o número do telefone. Dá para ver aí, Paulinho? Depois a gente vai divulgar também, que o pessoal vai poder ver, que vocês disponibilizaram um contato através do WhatsApp aqui pelo número da ferramenta, né? Eu achei muito interessante isso. Pô, uma comunicação direta, né, cara? Então, isso também, as atividades no plantão fiscal RJ também tem um site aqui. Então, tudo a gente disponibilizar isso lá no site, vai poder ver. Orientação trabalhista, denúncias trabalhistas, consulta aos empregadores, tá? Serviço de mediação, um roteiro para solicitação. Achei bastante interessante isso também, tá? Tem todo aqui no site, tem todas as especificações aqui que a gente vai disponibilizar
que a Secretaria do Trabalho, suas unidades, também está disponibilizando aqui o ofício circular 1020, eu também achei bastante interessante, e as medidas de caráter geral no trabalho, pontuado, de 1 até, de 1 a, olha, é muito extensa, viu? É muito extensa, sim. Muito extensa, né? Práticas contra as refeições, práticas referentes ao... que é 6MT, 6MT. Serviço de Saúde, Medicina e Segurança do Trabalho. CIPA, também tem um esclarecimento aqui. Práticas referentes ao transporte dos trabalhadores, práticas referentes às máscaras, suspensão de exigências administrativas em SST. Nós falamos, inclusive, das reuniões da CIPA, que você falou, os treinamentos. Perfeito. Enfim, todo esse trabalho que está aqui, esse material excelente, doutor. Eu fiquei muito grato, agradeço muito que você possa ter mandado para nós isso. Nós vamos disponibilizar no site para todo mundo. Eu que agradeço demais, Mansur, e a sua disposição, e percebo como você captou a relevância desse documento. Porque na medida em que o Supremo ele afastou aquele artigo 29 da medida provisória 926, que falava da Covid como doença ocupacional, né? Ele afastava essa presunção. Né? Então, o que o empregador tem que fazer? O empregador ele tem que ter um mínimo de cautelas. E quais são essas cautelas mínimas? Não excluem outras adicionais em função da natureza do trabalho dele, por exemplo, restaurantes, o garçom tem um contato, motorista de táxi, motorista de ônibus, telemarketing, frigoríficos, são setores muito suscetíveis a contrair a contaminação do Covid. Então, se o empregador não adotar essas regras mínimas, há uma presunção de que o empregado tenha contraído doença no ambiente de trabalho. Então, uma das maneiras do empregador tentar excluir o nexo causal, né, claro, não estou falando de hospital, não estou falando de atividade uma empresa normal, né, um escritório comum, né, uma loja, né? Se o empregador adotar essas cautelas mínimas, ele pode usar isso como defesa a favor dele para dizer não foi aqui que o trabalhador contraiu a Covid, portanto não seria doença ocupacional, né? Pode ter adquirido do transporte, em casa, com contato com familiares. Então é importante que as empresas se conscientizem disso, para não só evitar a contaminação, mas como também, para ir surgindo a contaminação, justificar que não houve a contaminação do ambiente de trabalho. Né? Então é importantíssimo observar essas condições mínimas. Perfeito, doutor. Então eu fico aqui também para disponibilizar para o público, eu coloquei aqui na tela, no telão, né, aquilo que você me mandou, esse material também. Então, o www.fiscaldotrabalho.com, onde também pode estar disponível todas essas informações que nós acabamos de colocar aqui e que eu também vou disponibilizar no site, não é isso? Esse material. É isso? Perfeito? Isso mesmo. Eu agora fiquei sem áudio, velho. Agora, não, ok, voltou. Voltou agora? Voltou. Estou fazendo uma divulgação do site, né? www.fiscaltrabalho.com, que lá tem todas as informações da CIT. No caso, esse material também se encontra lá. Exatamente. É isso, perfeito. E tem um conjunto de informações daí também específica para o frigorífico e o telemarketing também, né, junto com essa notificação que você recebeu. São condições ainda mais detalhadas para serem observadas. A gente tem um caso interessante, para quem viu o Jornal Nacional ontem, um caso interessante que o Mato Grosso do Sul é o estado que tem menor índice de contaminação do Covid, mas tem uma cidade em específico que está com um alto grau de contaminação. Por quê? Porque nessa cidade tem um frigorífico. E todas as contaminações aconteceram nesse frigorífico. Que coisa, hein? Agora você viu, eu não vi não. Mas foi bom você informar isso. Muito interessante. Doutor Ronald, olha só, nós vamos ter que encerrar, porque dado o tempo que eu quero gravar, quero salvar
para disponibilizar para quem não pôde nesse momento assistir depois, tá? Quero te agradecer imensamente a sua participação, quero que você transmita a todo servidor público lá na sua área, que a gente reconhece esse verdadeiro espírito público que se forma em todos os setores, inclusive no de vocês lá. Leve lá o nosso grande abraço ao superintendente, tá? Todo o nosso carinho aqui, dizer para ele que a casa aqui está à disposição, que a gente possa constituir essa relação orientadora, que eu acho que é o grande princípio. O empresário está aí para isso, e eu acho que a casa também quer isso, que as coisas funcionem bem. Ok? Deixo as palavras com você agora. Buscamos parceiros, buscamos entidades representativas que façam um grande trabalho de comunicação com a sociedade. Eu acho que para isso, Mansur, ninguém é melhor do que os contadores, né? Estão na área trabalhista, na área fiscal, né, na área societária, né, realmente estão no dia a dia ali. É diferente do advogado, também um profissional como sou oriundo do meio jurídico, mas o advogado é aquele que atua mais pontualmente, aquele que atua cotidianamente, diuturnamente, né, prestando serviço, orientando, informando e prevenindo, é o contador. É esse que é o grande profissional que atua como um interlocutor muito privilegiado entre os órgãos públicos e a sociedade. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, pela abertura, pela disposição, né, e pelo carinho que vocês recebem e o interesse demonstrado em divulgar essas ações nossas. Obrigado, Mansur. Obrigado, Donde. Uma boa noite para o público e uma boa noite para você também. Muito grato aí. Faremos próximos. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Um abraço. Estamos de volta aqui.